Ceará Global 2020, o futuro em 360 graus. Um evento completamente online, inovador, imersivo e feito em formato de cocriação. É uma promoção e realização de Câmara Setorial de Comércio Exterior e Investimentos Estrangeiros e Câmara de Comércio Brasil-Portugal no Ceará. Patrocínio de ADESE, AECIP, APSV Advogados, Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, BF Fortship, Banco do Nordeste, Bugabu Studio, Café Santa Clara, FIEC, Care, Sebrae Ceará, SP Combustíveis e Universidade de Fortaleza Unifor, Fundação Edson Queiroz. Copatrocínio de Secretaria de Turismo do Estado do Ceará. Apoio de Casa Azul Ventures, Elephant Coworking, Federação das Câmaras de Comércio Exterior, Instituto Brasil-África, Junta Comercial do Ceará, Mango Ventures, Observatório France, Trends CE, Vetor Marcas e Patentes, Winds for Future, apoio institucional de Apex Brasil, Fé Comércio Ceará e Complexo do PECEM, apoio tecnológico de Mob Telecom e Project TI, TAPE, organização de Prática Eventos e Move On. Mídia Partner, Grupo O Povo de Comunicação. Ceará Global 2020, o futuro em 360 graus. Um evento que vai abordar não somente negócios internacionais, mas também desenvolvimento sustentável. No nosso painel de agora, nós vamos falar sobre os ODS em ação, Educar para Desenvolver, em uma parceria, uma cocriação do Ceará Global com o Winds for Future. O evento será mediado pela professora Xênia Diógenes Benfatti, da Universidade de Fortaleza, que estará na estrutura montada na praia de Cumbuco, aqui pertinho de Fortaleza, que vai conversar com a nossa painelista Tânia Barbosa, gestora da Fundação AMI, direto de Lisboa, Portugal. Aproveitem bem esse painel Ceará Global 2020. Estamos aqui, num painel do Ceará Global, onde nesse painel vamos discutir educação de qualidade. E para vocês entenderem, como esse painel vai funcionar, nós vamos, além das questões que serão colocadas para a nossa convidada, a professora Tânia Barbosa, nós vamos também trazer a realidade da educação aqui no estado do Ceará, também num contexto nacional, para que possamos analisar qual é o impacto dos objetivos da ODS na educação de qualidade. Então, esse painel, ele tem como objetivo debater a educação, mas não só trazer os problemas da educação, também pensarmos em como nós vamos intervir nesses contextos. E aí a participação da Tânia Barbosa, que é diretora do Departamento Internacional da Fundação AMI, ela vai ser muito importante porque ela nos traz uma experiência efetiva de como um projeto ele chegou de fato à educação básica em Portugal e como as ODS elas foram implementadas nesse contexto. Então, muito mais do que objetivos ou metas, as ODS, elas são referências importantes para nós que trabalhamos com a educação. Então, por isso eu gostaria de apresentar a Tânia para vocês. Ela é licenciada em Relações Internacionais, mestre em Desenvolvimento e Cooperação Internacional, é diretora do Departamento Internacional e membro do Conselho de Administração da Fundação AMI, Assistência Médica Internacional, onde ela colabora há mais de 18 anos.
ela desenvolveu a sua carreira gerindo projetos de cooperação para o desenvolvimento e de ação humanitária em países em desenvolvimento. Ela participa também na gestão de projetos de educação para o desenvolvimento em Portugal. E agora nós vamos iniciar oficialmente esse painel, né, trazendo para a Tânia, né, aqui para o centro da nossa conversa, e nós queremos saber da Tânia o que é o projeto, né, os ODS em ação, como ele surgiu, e depois nós vamos também trazer alguns dados, né, do Ceará, para que a Tânia possa entender a nossa realidade e comece também a pensar quais são as sugestões, as indicações dela, como implementar um projeto dessa natureza aqui no nosso estado, tá bom? Tânia, com você. A primeira pergunta é essa, né? Os ODS em ação, como surgiu esse projeto e o que é esse projeto? Olá a todos. Antes de mais, é um prazer este convite que dirigiram à AMI em Portugal para participar no Ceará Global e poder partilhar experiências entre dois países tão amigos, Portugal e o Brasil. Eu represento a AMI, Assistência Médica Internacional. Nós trabalhamos em muitos países do mundo e também temos projetos no Brasil e justamente no Ceará. Mas uma das vertentes de trabalho da AMI é também promover a educação para o desenvolvimento em Portugal, ou seja, sensibilizar os portugueses, os europeus, os cidadãos nacionais para todas as questões que têm a ver com o desenvolvimento, com as desigualdades no mundo e, portanto, inevitavelmente com os objetivos de desenvolvimento sustentável. Neste contexto, a AMI já fazia em Portugal há muitos anos, desde finais da década de 90, ações nas escolas, em que era convidada a falar sobre temas como a cidadania, o voluntariado, a solidariedade. Depois, quando houve a introdução dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, começámos a falar um pouco dos ODS nas escolas, e quando surgiu aqui a passagem para os ODS, em 2015, começámos então a falar sobre os ODS especificamente. Inclusivamente, na altura, tínhamos uma parceria com uma editora portuguesa, que é a editora de livros do ensino secundário em Portugal, que nos convidou e fez parceria connosco para que nós fôssemos falar aos professores inicialmente sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Isto porque os ODS em Portugal são matéria de algumas disciplinas, sobretudo da disciplina de Geografia, no 9º ano, e são também matéria da disciplina do 5º ano, da disciplina de Cidadania. E, portanto, foi assim um bocadinho que começou esta ideia do projeto. O projeto ODS em Ação, no fundo, foi uma formalização em projeto daquilo que nós já fazíamos, em que planeámos uma intervenção durante o ano letivo de 2018-2019, fomos ter financiamento da cooperação portuguesa, do Estado português, para esta área, e esse financiamento, na verdade, permitiu-nos melhorar aquilo que nós já fazíamos, estruturar melhor a intervenção e munir-nos de recursos que eram importantes para fazermos melhor as sessões na escola. Foi, por exemplo, o caso da produção de um vídeo, que sentíamos que havia essa necessidade, um vídeo sobre os ODS dirigido aos jovens. Foi a produção de uma bola que é utilizada nessas sessões para fazer dinâmicas mais divertidas com os alunos, panfletos e outros materiais que nos permitiram, durante esse ano letivo, chegar às escolas. E assim foi. No total do ano, nós inicialmente fizemos sessões com os professores, ou seja, antes de falar com os alunos, entendemos que era importante ir falar com os professores e explicar-lhes o que era o projeto e explicar-lhes o que é que nós tínhamos para lhes oferecer. E para oferecer aos seus alunos, inclusivamente, não só em termos de conteúdo das sessões, mas também em termos do material que tínhamos à disposição. E, portanto, no arranque do ano letivo, nós falámos com 306 professores, em 13 sessões e em 13 localidades espalhadas por todo o nosso país, quer no continente,
quer nos arquipélagos da Madeira e dos Açores. A partir daí, com o arranque do ano letivo, houve muitos professores que nos começaram a fazer pedidos para que fôssemos então às respectivas escolas fazer as sessões, desta vez elas sim dirigidas aos alunos. No nosso projeto, o nosso grupo-alvo eram os alunos do 9º ano, portanto, que corresponde ao 3º ciclo de Portugal, mas rapidamente percebemos que a matéria dos ODS também era ensinada no 5º ano, portanto, começámos a ter várias solicitações de professores do 5º ano para que fôssemos falar e, na verdade, acabámos por ter também convites de outros grupos, porque havia professores que juntavam a sua turma do 9º ano, mas convidavam também os meninos do 7º, do 8º ano, do 10º ano, e, portanto, no total do ano, nós superámos totalmente as nossas expectativas e as nossas previsões em termos de número de alunos abrangidos e acabámos por realizar 171 sessões sobre os ODS a 7.426 alunos em todo o país. E é isto. De referir talvez também que uma das preocupações, portanto, além de nessas sessões explicar um pouco aos meninos o que são os ODS e mostrar as diferenças entre países, entre continentes, entre várias realidades, no final tentávamos estimular a que eles próprios procurassem oportunidades de voluntariado nas regiões onde estavam, quer fosse através de ações da própria AMI, quer fosse através de ações de outras organizações sediadas nos seus locais, nos locais das suas escolas, para que pudessem ser jovens mais ativos. E referi também que a AMI faz todas essas ações relacionadas com o ODS, enquadrado também na sua estratégia de trabalho, que é muito focada nos ODS, para os vários projetos que nós temos, quer a nível nacional, quer a nível internacional, e também por isso entendemos que é importante e fazemos parte da Aliança Portuguesa dos ODS, que é no fundo o braço português do movimento maior, que é o Global Compact das Nações Unidas, justamente enquanto grande entidade a nível internacional responsável por promover os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Que bom conhecer esse projeto e, pelo que você nos apresenta, um projeto que teve, de fato, uma grande extensão, né? E acredito que um impacto social muito grande, né? Para nós entendermos, né, o que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, nós precisamos falar desse esforço coletivo e que ele não é um esforço situado, mas é um esforço global, né? As ODS, elas estão descritas através de 17 assim denominados objetivos, e que o 4º objetivo é a educação de qualidade, né? Tudo isso visto do ponto de vista da sustentabilidade. Então, quando você, Tânia, nos traz esse projeto, você nos mostra que não adianta somente nós termos uma política desenhada sem que, de fato, projetos como esse deem sustentação para que, de fato, a gente possa chegar a uma educação de qualidade. Aqui no Ceará, nós temos alcançado algumas metas, nós temos trabalhado de forma muito intensa na educação. O estado do Ceará se tornou uma referência para o Brasil no que diz respeito à alfabetização, né? Foi do estado do Ceará que surgiu um programa que ele tornou-se nacional, que é a alfabetização na idade certa. Mas só pelo nome do projeto dá para a gente entender que nós ainda temos grandes desafios, né? Mas para você entender um pouco da realidade brasileira, mais especificamente da educação no Ceará, né, eu trago aqui algumas referências para você, né, sobre o nosso estado, né, dentre elas que 98% das nossas crianças, elas estão no ensino fundamental. Na década de 90, né, do século passado, nós tínhamos um grande desafio, que era colocar essas crianças dentro da escola.
Hoje, esse não é mais o nosso desafio, né? Nós já temos essas crianças dentro da escola. O nosso desafio agora é promover uma educação de qualidade. Então, nós conseguimos universalizar, conseguimos, de fato, fazer com que as crianças de 6 a 14 anos, elas estejam dentro da escola, mas essa realidade ainda não é a realidade do ensino médio. Não sei como em Portugal vocês têm como esse nível é chamado, mas aqui para os nossos jovens, o acesso à escola ainda não é universalizado, né? O acesso à educação, ele ainda é um acesso restrito, né? E aqui no Ceará, nós conseguimos, de fato, algumas experiências muito exitosas. 77 das 100 melhores escolas públicas do Brasil estão aqui no estado do Ceará. Isso é visto por meio do IDEB, que é o nosso Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, né? Aqui nós também temos algumas startups que têm alavancado projetos significativos para a área de educação e tendo a dizer que as maiores startups cearenses, elas estão no ramo da educação, tá? E eu queria, a partir disso, a partir dessa realidade colocada do Ceará, né, e os desafios que nós temos, crescemos, mas podemos crescer mais e podemos pensar, né, nessa ligação, nessa articulação da nossa política educacional com as ODSs. E aí vem uma pergunta, né, que talvez nos inspire e nos acalante, que é: como pensar em resultados e num legado de um projeto como esse? Para as escolas portuguesas, é claro que foi deixado um legado, e eu queria que você falasse um pouco desse legado para a gente e de como esses resultados eles tiveram um impacto nas escolas portuguesas. Pode ser, Tânia? Portanto, aquilo que nós fizemos nas escolas foi sensibilizar. Fomos sensibilizar os jovens, e porquê os jovens estudantes? Porque esta geração é crucial, é o futuro, são aqueles que futuramente vão estar a liderar o país, a governar, a gerir empresas, a produzir, e portanto é crucial apostar e investir o máximo na educação e na formação destes jovens. Portanto, aquilo que nós fomos fazer foi sensibilizá-los em sessões curtas, adaptadas ao grupo-alvo. As nossas sessões mudavam um pouco, dependendo se estávamos a falar com os meninos de 10, de 11, 12, 13, 14 anos, por aí fora, de forma lúdica, portanto, com alguns recursos lúdicos, nomeadamente uma bola que nós criámos, que era a nossa bola ODS. Portanto, a sessão em si incluía um jogo de bola, e depois incluía perguntas e desafios à volta do ODS. Demos exemplos, levámos exemplos de Portugal, levámos exemplos de outros países, nomeadamente exemplos nossos, exemplos das nossas missões, dos locais onde nós trabalhamos, a África, a Ásia, a América Latina. Mostramos a estas crianças, por exemplo, como é uma escola no Afeganistão, como é um hospital na Guiné-Bissau, quais são os desafios a nível, por exemplo, de segurança alimentar e de nutrição em Moçambique. Portanto, demos exemplos reais que os deixaram espantados sobre como o mundo é diferente, mas mostrando também que este mundo tão diverso é um mundo muito mais rico e que nós só temos a aprender uns com os outros. Portanto, o discurso para com estes jovens e crianças é muito no sentido que todos temos aqui um papel, cabe a todos ajudar, cabe a todos contribuir para que os ODS, e aqui nós estamos a falar de trabalhar a nível do ODS 4 nas escolas, mas atenção que aquilo que nós trabalhamos com estes meninos na escola são todos os ODS. Nós não vamos lá falar do ODS 4, nós vamos lá falar dos 17 ODS, ok? E acabamos por destacar naturalmente aqueles em que nós, a AMI, trabalhamos mais. Por exemplo, a nível de países em desenvolvimento, a AMI, enquanto organização
por excelência na área da saúde, a AMIT trabalha sobretudo no ODS 3, que é o ODS da saúde. Em muitos deles trabalham nas questões relacionadas com a igualdade de género. Em alguns trabalhamos questões ambientais. Trabalhamos também muito, porque atuamos muito também a ação humanitária, o ODS 13 ligado às alterações climáticas. Portanto, a estes meninos nós vamos falar de todos os ODS e explicar-lhes também, no fim de tudo isto, como é que eles podem ajudar e como é que eles podem contribuir. Temos todo o trabalho que tem que ser feito pelos políticos, com políticas adequadas à boa governação global. Temos todo o trabalho que é feito por organizações, por empresas, por variedíssimas entidades, mas depois temos também o papel de cada cidadão e deles próprios enquanto jovens para ajudar a concretizar. E então aí o que é que nós lhes dizemos? Recorrendo aqui à minha cábula. Alertar, o papel deles é, eles podem alertar os outros, podem participar em ações, podem sensibilizar amigos, colegas, professores, pais, consciencializar, cooperar, pertencer, ter noção de que pertencem a uma comunidade maior, ao mundo global, e que aquilo que eles fazem tem impacto nos outros, aquilo que os outros fazem tem impacto neles. E, portanto, acabamos por ter até ali uma dinâmica em que conversamos um bocadinho sobre eles, sobre exemplos concretos do que eles, com a idade que têm, e não sequer ainda estando em idade ativa de trabalhar, o que eles podem fazer para ajudar. Por exemplo, podem fazer voluntariado, a partir de certa idade façam voluntariado. Podem organizar campanhas de ajuda nas escolas deles, ou de angariação de bens para alguma causa específica, angariação de alimentos para distribuir a quem tem mais necessidades, angariação de materiais escolares, por aí fora. Podem tomar medidas que são muito importantes, uma das questões-chave que hoje em dia está por trás de tudo isto é a questão das alterações climáticas e as preocupações que nós temos com o mundo, com o ambiente, e, portanto, podem poupar papel, ensinamos que é importantíssimo desligarem a torneira enquanto estão a tomar ducha ou a lavar os dentes, não desperdiçar água. Podem fazer um trabalho muito importante passando a mensagem em casa à sua família, aos seus pais, porque muitas vezes são estas gerações mais novas que estão muito conscientes hoje em dia, e nós sentimos muito isso em Portugal, da necessidade de fazer mudança, da necessidade de cuidar melhor do nosso planeta, e, portanto, eles são um ótimo multiplicador desta mensagem em casa, para os seus pais, para as suas famílias, e são os primeiros a dizer: tens que separar o lixo, tens que fazer determinadas ações. Portanto, a questão da separação do lixo, da triagem do lixo lixo que é orgânico e que vai para um contentor, e do lixo que é e pode ser reciclável e que é crucial reciclar, e isso começa em casa e depois vai para a rua. Podem promover ações de limpeza de praias, é algo que cada vez mais organizações em parceria com jovens e com escolas fazem nas praias portuguesas, que é as ações de limpeza de praia. E porque não é só, porque efetivamente há todo aqui um movimento global que tem a ver com a questão do lixo e da poluição do nosso planeta. Aquilo que nós atiramos fora na praia aqui, com as correntes do mar e dos oceanos, vai parar ao outro lado do mundo. Portanto, o lixo que é deitado num lado do mundo vai parar a outros continentes, poluindo os mares, matando os animais marinhos, destruindo todas as pradarias marinhas, e isto tem um impacto gigante nas alterações climáticas. E, portanto, é importante trabalhar estas causas. Quando são feitas ações de limpeza de praia em Portugal e feitas recolhidas amostras daquilo que é apanhado nessas praias, nós temos as beatas de cigarro. São centenas em pequenos espaços de areia na praia. Temos muito plástico. Ora, o plástico tem sido vindo a ser cada vez mais falado. Ele é consumido pelos animais no mar, mata esses animais, mas não nos esqueçamos que, em última instância, também nós consumimos esse peixe, vamos estar a comer esse plástico marinho, esse microplástico. E, portanto, são todas essas questões que nós achamos que é importante falar com os jovens, sensibilizá-los e mostrar: isto é o que vocês, com a vossa idade, podem fazer. Façam, sejam cidadãos ativos. E mesmo ao nível da saúde, estimulá-los a organizar nas suas escolas campeonatos desportivos, atividades desportivas, para promover o ODS 3, que é o ODS da saúde, e que é tão importante, e não tem apenas a ver com a saúde física, mas
com um conceito mais global, que é o bem-estar também psicológico, o estarmos bem com nós próprios para podermos ajudar na sociedade e ajudar os outros. Portanto, eu acho que este é o maior legado que nós deixamos ou que nós tentamos deixar na escola. Não fazemos mudança com uma sessão, mas e dos alunos que nós abrangemos, uns são mais participativos, outros menos, uns são mais atentos, outros são menos, mas é muito interessante nós vermos como nas escolas os grupos ficam tocados por aquilo que ouvem, muitos deles ouvem falar destas temáticas pela primeira vez, ou pelo menos há uma abordagem que é a abordagem feita através do ensino e dos manuais escolares, mas é uma abordagem um pouco mais teórica e, portanto, nós trazemos aqui um pouco ao mundo real e aos desafios que existem de facto neste planeta. E a partir daí nós vemos que há escolas que são mais dinâmicas e depois a partir daí desenvolvem iniciativas por elas próprias, voltam-nos a chamar, fazem pequenas ações de voluntariado ou querem elas próprias envolver-se em ações de voluntariado que nós fazemos e, portanto, acho que este é o legado, é a sementinha que nós esperamos deixar nas escolas e nos jovens portugueses para que sejam adultos melhores do que aqueles que nós somos hoje e façam mais, muito mais pelo planeta do que aquilo que se faz hoje. Eu queria te trazer uma outra provocação, que ela está na nossa pauta, né, no nosso diálogo. Bom, primeiro a premissa que a gestão pública ela não consegue de fato dar conta de todo esse projeto, né, chamado educação de qualidade, tá? Então isso é uma premissa que eu coloco para essa nossa pergunta. A participação da sociedade, mais especificamente, a participação das organizações não governamentais, elas dão suporte a todo o trabalho da gestão pública. Então, eu queria que nós gostaríamos de escutar um pouco como a AME, como essa experiência, né, de uma organização não governamental, ela se conectou ao projeto, né, das escolas em Portugal, tá? Então, mais especificamente, como é que você vê a participação das ONGs nesse contexto de transformação social, mais especificamente nessa participação das ONGs dentro da escola? Bom, de facto, ou seja, em termos de atores políticos e atores do setor privado, é verdade que nós hoje já vemos aqui um papel mais ativo, mais participativo e mais estrategicamente encaminhado para a questão dos ODS. E isto é uma evolução muito grande destes últimos anos. Este ter os ODS na agenda, de facto, tem sido um desafio e tem vindo a ganhar força, embora agora um pouco abalado com a questão da pandemia Covid, que é algo também que nos preocupa. Portanto, mas ainda assim, efetivamente, as organizações do terceiro setor, aqui em Portugal, nós sentimos que têm aqui um papel muito importante, porque as escolas vivem diversos desafios, e dificuldades também no contexto português, em termos de condições, de formas de funcionamento, etc. E às vezes nós notamos que as organizações por vezes vêm trazer às escolas e vêm trazer aos próprios professores algum ânimo e boa receptividade a formas diferentes de passar a mensagem, a formas diferentes de ensinar, a novos recursos também de apoio. E portanto as organizações acabam por fazer aqui um papel que eu acho que é importante, não é, e que é complementar àquilo que é o ensino mais tradicional. Eu fazia aqui um parênteses para apresentar muito rapidamente um outro projeto, também ligado à Educação para o Desenvolvimento e aos ODS, que nós temos em curso com o financiamento europeu, e é um projeto que é focado em 3 ODS, que é o 11, o 12 e o 13, ligado à questão das cidades sustentáveis, que é uma preocupação da agenda global, ligado ao 12, que tem muito a ver com a questão da produção do plástico e do consumo do plástico,
e o 13 que tem a ver com as alterações climáticas e que é o pano de fundo deste projeto. E com ele o que é que nós fizemos? Nós conseguimos financiamento europeu para nós próprios financiarmos a ação de pequenas organizações espalhadas por todo o país, em Portugal, para nas suas áreas geográficas, nas suas localidades, e muito melhor do que nós, porque estão sediadas nesses locais, fazerem elas próprias sensibilizações para essas temáticas. E, portanto, uma vez mais, não era imperativo que isto passasse pelas escolas, mas na maior parte dos projetos passou justamente pelas escolas. Ou seja, essas organizações foram apresentar-nos ações justamente para complementar aquilo que era feito nas escolas e trabalhar nas escolas questões relacionadas, muitas delas com este ODS 12, que é a questão do lixo, do consumo do plástico, etc. E, portanto, eu recordo-me ter ido a uma escola ver um projeto desses que nós apoiámos, mas que foi feito por outra pequena organização em Portugal, em que tinham feito, é uma escola que trabalhava muito questões relacionadas com o ambiente e com o mar, e eles foram fazer muita sensibilização para essa área. E foi muito interessante que eu entrei numa escola primária, ensino básico, e eles tinham uma zona do corredor, toda ela com material produzido por eles, em plástico, em papel, em cartão, alusivo ao mar, à questão da vida marinha, e depois tinham todo um corredor cheio de garrafões que eles estão a juntar, ou seja, dos garrafões de água de 5 litros que nós consumimos, eles aproveitam e vão utilizar esses garrafões para outros efeitos, e portanto foi interessante ver ao vivo o que é que uma escola que teve aqui um pouco deste apoio e deste chamariz de uma organização conseguiu fazer e como se conseguiu mobilizar para estas ações. Temos um outro projeto também muito parecido e que também trabalhou com as escolas, que foi ensinar às escolas como é que se podia trabalhar o plástico e aproveitá-lo, e portanto um dos desafios que eles lançaram aos miúdos foram: juntem os garrafões de água, levem para casa e coloquem nos garrafões tudo o que é lixo de plástico, nomeadamente as próprias tampinhas dos garrafões e das garrafas de água, que são consumidas em quantidades brutais, e depois podem ser aproveitadas para outros fins, nomeadamente em Portugal, uma campanha que permite depois a criação de cadeiras de rodas para meninos com deficiência. E, portanto, cada vez mais o que nós vemos temos cada vez mais pedidos das escolas, às vezes a nossa dificuldade é dar resposta e conseguir chegar a todos, e eu penso que isso significa que as escolas reconhecem que há aqui um trabalho interessante, diferente, e sobretudo muito prático, um caráter muito prático, que lhes pode ser passado pelas organizações não governamentais. As organizações não governamentais estão também a assumir aqui algum papel, sempre complementar, evidentemente, a nível do ensino superior. Por exemplo, no nosso caso da AMI, nós vamos envolvendo-nos em alguns cursos superiores, a nível de mestrado, por exemplo, ou a nível de licenciatura, em que somos convidados a falar de determinados temas. Por exemplo, o presidente da AMI e uma equipa da AMI são responsáveis por lecionar a disciplina de Medicina Humanitária na Faculdade de Medicina de Lisboa. É uma cadeira opcional para os alunos de Medicina do 3º, 4º e 5º ano, e esta cadeira de Medicina Humanitária, no fundo, o que é que eles vai fazer? Não lhes vai ensinar Medicina, não lhes vai ensinar especialidades, porque isso eles têm melhor do que ninguém com os respectivos docentes, vai sim dar-lhes uma perspectiva deste mundo global, dos desafios que existem nesse mundo global. E uma das mensagens que é muito passada é essa: independentemente de todas as ferramentas que estes alunos aprendem para exercer medicina, com uma série de equipamentos e recursos e tecnologia muito sofisticada, antes de mais, lançar-lhes o próprio desafio de pensar em fazer uma missão num país, por exemplo, como a Guiné-Bissau, onde nós trabalhamos, em que os desafios são tão grandes, os recursos não existem, e, portanto, é sobretudo a capacidade do próprio ser humano e do próprio técnico de saúde que está ali e que é determinante para fazer melhorar e atender e cuidar daqueles que são os seus doentes. E é isto, em termos daquilo que é a nossa participação em Portugal. Excelente, Tânia. Aqui no Ceará, nós temos o movimento ODS Ceará, que é um grupo de ação coletiva, de trabalho, né? Ele trabalha de forma organizada, com encontros presenciais, quinzenais,
Temos alguns projetos que eles não usam a ODS como em sua nomenclatura, mas eles trabalham, né, os objetivos dentro do seu escopo de trabalho, mas nós ainda percebemos que essa participação da sociedade, ou até mesmo a participação da escola na sociedade, trabalhando esses desafios planetários e, mais especificamente, encarando de frente esses desafios que nós temos por meio, né, dos 17 objetivos, eles ainda são grandes, são enormes, né? Então, de fato, nós ainda precisamos avançar nessa direção de entendermos, né, como de fato as ODSs elas podem fazer parte do currículo, né, e como a escola pode se ver, né, como algo integrado, né, à sociedade, né? Os exemplos que você nos traz aí mostram esses projetos de olhar para a produção de resíduos, né, e pensar como a escola pode trabalhar nessa linha, nessa direção, projetos que estão relacionados à questão da inclusão, projetos que estão relacionados à questão do clima e do desenvolvimento sustentável, né, da nossa produção, né. Não dá para nós pensarmos numa educação de qualidade que ela não esteja transversalmente atravessada por esses 17 objetivos. Uhum. E aí eu queria que você fizesse uma leitura crítica, tá? Dos objetivos do milênio, né? Com os objetivos de desenvolvimento. Xénia, já agora, se não se importa, antes de avançarmos para essa outra questão, eu gostava de trazer um exemplo do Ceará. Pode ser? Pode. Nós temos uma parceria já muito velhinha, que nos satisfaz muito, com uma organização do Ceará, que é a ACOM, Associação Comunitária de Milagres. É uma associação que está sediada em Milagres, ao pé de Juazeiro do Norte, sei que fica a cerca de 500 km de Fortaleza, e é uma organização que é relativamente parecida com a AMI em termos de dinâmica e em termos de diversidade de intervenção. A parceria com esta organização insere-se no quadro do nosso programa People, ou seja, projetos internacionais em parceria com organizações locais, e também ela contribui para um ODS, não estou a erro, o ODS 17, que também já vem dos ODM e que tem a ver com a importância das parcerias globais, não é? E da necessidade de trabalharmos todos em conjunto estas questões dos ODS. E, portanto, esta parceria com a ACOM já dura desde 1993. A ACOM tem vários setores de intervenção. Um deles tem a ver com o ODS 3, da saúde, que eles têm um hospital, que é o Hospital de Madre e Maternidade Madre Rosa Gatorno. O hospital esse que nós temos vindo desde há muitos anos a apoiar, com alguns recursos, sobretudo em momentos mais críticos, em que sentem necessidade de ter recurso. Inclusivamente, no âmbito desta parceria, nós enviamos, normalmente, por ano, cerca de 2 estagiários de medicina, portanto, jovens recém-licenciados ou a finalizar a sua licenciatura em medicina, que vão fazer um estágio de 2 meses neste hospital. Portanto, uma vez mais, também tem a ver aqui com questões do ODS 4 e com o poder dar a estes jovens que se estão a formar em medicina em Portugal a oportunidade de irem aprender e de irem pôr mãos à obra num contexto que é diferente daquele que eles terão aqui. Depois, esta organização, e porque eles não trabalham só em saúde, trabalham também na área do ODS 4, com algumas intervenções em educação e cidadania, nomeadamente com a criação de uma sala de leitura para crianças, com o curso de pré-vestibular comunitário, entre variedíssimas outras atividades.
E, portanto, esta parceria para nós é uma parceria extraordinária, porque é um parceiro que aí, junto de vós, no Ceará, concretiza connosco e nos ajuda a contribuir para os vários ODS, nomeadamente para o ODS 4. Excelente, Tânia, obrigada, né, pela referência. É tão bom saber e ouvir essas parcerias, porque elas sempre nos trazem essa inspiração. E tudo que hoje é bom e tem um impacto social, penso que precisa ser socializado. Um painel como esse, ele é muito rico do ponto de vista não só acadêmico, mas também do ponto de vista das organizações de uma forma geral, para pensarmos em possibilidades como essa, né, no município de Milagres. Tem uma pergunta aqui que ela está colocada, mas você fique à vontade, né, para responder, que é como você vê, como você acredita, né, faz essa conexão dos objetivos do milênio, né, com as ODSs, né? As ODSs, elas estão em alta, né? Me parece que elas ganharam um destaque muito grande, né? E como é que você está vendo, né? Hoje as pessoas estão falando muito em ODS, algumas pessoas nem sabem o que são essas tais das ODS, né? Ou os ODS, né? Aqui no Brasil, às vezes, a gente coloca as quando nos referimos às metas, né? E os quando nos referimos a esse projeto global, que são os objetivos, mas eu queria que você nos falasse como é que você está vendo essa disseminação das ODSs, não só em Portugal, mas no mundo. Olhando aqui um bocadinho para a parte mais histórica, os ODM, Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, foram assinados a nível das Nações Unidas em 2000, embora as metas que eles estipularam tivessem como baseline, ponto de partida, os valores de 1990. Mas eles foram assinados em 2000. Em 2000 vivia-se, a nível internacional, uma época de glória. Paz no mundo, tinha acabado a Guerra Fria, muitos programas de desenvolvimento, muitas agências das Nações Unidas a funcionarem muito bem, e portanto estávamos numa fase muito otimista em que o mundo ia correr bem e não havia por que correr mal. E foram definidos aqueles 8 ODM, que alguns deles são comuns aos ODS, a saúde, a educação, a igualdade de género, as parcerias globais, etc. Mas há aqui uma grande diferença em relação aos ODS, que é os ODM eram só para os países em desenvolvimento. E, portanto, as metas que eles estipularam eram só para os países em desenvolvimento. E a maior parte deles tinha como objetivo reduzir a fome, reduzir a pobreza, reduzir as desigualdades. Enquanto que hoje alguns ODS são muito ambiciosos e querem erradicar a pobreza, erradicar a fome, erradicar as desigualdades. E, portanto, muito poderíamos debater aqui em termos da viabilidade deste alcance. Pronto, entretanto, nessa altura, o mundo de repente levou um abanão. Em 2001 nós tivemos o ataque às Twin Towers dos Estados Unidos, depois tivemos guerra no Afeganistão, depois em volta de 2008 começou aquela grande crise financeira global que afetou uma série de países, e isto vai pôr em causa esta agenda dos ODM, porque de repente os países, nomeadamente em crise, começaram a não conseguir cumprir um objetivo dos países da OCDE, que é canalizar 0,7% do seu produto interno bruto para a cooperação para o desenvolvimento. E Portugal é um dos casos que até hoje continua muito abaixo do objetivo que devia cumprir. E, portanto, tudo isto vai pôr em causa os ODM, e, portanto, quando em 2015 se faz um balanço do alcance dos ODM, houve resultados muito importantes a vários níveis e reduziu-se uma qualidade materno-infantil, reduziu-se a pobreza, reduziu-se a fome, etc. A nível da educação, o objetivo do ODM na altura era garantir o acesso universal à educação básica. Portanto, o objetivo era só a nível do ensino básico, enquanto que hoje o ODS vai mais longe e, portanto, como a professora Xénia disse, portanto, trabalha também a questão do alcance a nível
do ensino secundário, da melhoria da qualidade da formação, etc. Mas na altura o objetivo era garantir que todas as crianças fossem à escola primária, básica. E esse objetivo foi alcançado em 91%, portanto o resultado foi muito, muito bom. E, na verdade, os restantes 9% têm muito a ver com contextos de conflito e de guerra, em que efetivamente as crianças não têm como ir à escola, e em contextos particularmente complicados, como o caso do Afeganistão, onde nós tínhamos uma parceria com uma organização que apoiámos a construir uma escola, mas que as meninas muitas vezes eram vítimas de violência e vítimas de ataques com químicos às suas caras, que elas usavam a sair de casa para ir até à escola. ODS 2015, nova agenda, muito mais ciente dos desafios do mundo global, passou a ser uma agenda para objetivos a alcançar por todos os países do mundo e não apenas por países em desenvolvimento, já que faz todo o sentido, todos os países atravessam a sua linha de desenvolvimento e, portanto, têm metas de melhoria, com novas preocupações, abordando temas que antes não eram abordados desta forma, a questão das alterações climáticas, da ação humanitária, as cidades mais sustentáveis, questão de proteção da vida marinha, questão até de questões encarregadas à competitividade da economia, etc. E, portanto, este ODS tem aqui uma agenda que é a agenda dos 5 Ps, que são focos das suas preocupações, as pessoas, no centro desta agenda, a questão da prosperidade, mas sim, prosperidade económica também, mas com sustentabilidade, o planeta, todo o planeta como alvo da atenção, as parcerias, já que se reconhece que é impossível pensar-se em trabalhar sozinho, é fundamental trabalhar em parcerias entre organizações do Norte e do Sul, entre organizações portuguesas e brasileiras, entre empresas e organizações, entre escolas e empresas. É importante trabalhar desta forma e a questão da paz, que não é ainda plena em todo o mundo e, portanto, é um objetivo também fundamental, porque sem paz no mundo é muito difícil conseguir alcançar estes objetivos. E eu acho que, não querendo ocupar mais tempo, acho que fiz aqui um pouco este contraponto entre os ODM e os ODS e que explicam porque é que efetivamente eles hoje são tão importantes e porque efetivamente os próprios políticos são muito ameaçados hoje em termos da sua agenda e perceberem que efetivamente se não tomarmos medidas radicais vamos destruir o planeta e há quem diga que já é tarde demais, inclusivamente. E para nós fecharmos, eu tenho 2 perguntas, né, para você, mas o nosso tempo está reduzido, então talvez sejam 2 perguntas em uma, tá? A primeira delas, gostaria que você falasse um pouco, você não é professora, mas você é uma educadora, né? Por trabalhar e por desenvolver um projeto como esse, eu enxergo você como uma genuína educadora. Mas eu queria que nessa postura de educadora você olhasse para os professores e você pudesse deixar uma mensagem para os professores acerca de como pensar um projeto como esse em parceria com essa rede de profissionais que está ali na linha de frente e que, sem dúvida alguma, são também protagonistas desse processo, né? Acredito que os protagonistas não somente são os alunos, mas também os professores e gestores escolares são protagonistas nessa esfera. E aí, juntando com essa pergunta, eu queria que você analisasse esse cenário de pandemia, né, e pudesse nos falar um pouco dessa articulação das ODS, né, e de um trabalho como esse com a pandemia. Então, são 2 perguntas em uma, né, e eu faço esse desafio para você, já que o nosso tempo é curto, né, para você responder em 5 minutos. Primeiro período é, de facto, um grande desafio. O ser professor, eu diria que é das profissões mais importantes do mundo, por isso que nós falamos agora, porque, de facto, está muito nas mãos dos professores, com os desafios todos que têm, formar estas crianças, formar os alunos que têm em suas mãos, seja na Europa, seja na América Latina, seja em África, na Ásia, com todos os desafios e especificidades de cada região, de cada país,
não é fácil, mas é uma responsabilidade enorme, porque depois são estes meninos que vão ser o futuro. As organizações do terceiro setor estão interessadas, estão disponíveis, eu quase que uso aqui um pouco falar pelas outras, mas estão disponíveis, estão interessadas, têm estes projetos que lhes permitem chegar às escolas e, portanto, acho que é uma parceria que é de apostar, que é de explorar. Às vezes sentimos, e no caso português, e eu não quero afundar essa área porque não é toda a minha área de especialidade, mas os currículos estabelecidos para cada ano de ensino são muito pesados, são muito puxados, há muita matéria que os professores têm de dar. E às vezes acaba por ser também um grande desafio isto de como é que eu vou introduzir aqui novas coisas, mais todo o tempo e todo o programa que eu tenho para gerir. E, portanto, às vezes, talvez, estas oportunidades que as organizações querem dar possam ser um pouco postas de parte por causa destes programas. Mas voltamos a esta questão, dar aos meninos a possibilidade de viver o mundo real, perceber o mundo real, com exemplos, com experiências, até com ações de voluntariado, porque não, é também importantíssimo para a formação destas crianças e eu acho que é isso que não se pode esquecer. Portanto, nós, à AMI, temos feito este trabalho mais a nível de Portugal, apenas a nível de Portugal, mas acabo por este público novo, para quem falo hoje, acabo por também deixar este desafio e este convite, que estamos perfeitamente à disposição, apesar da distância, mas hoje temos tecnologia que permite estarmos perto, portanto, deixo o desafio, estamos disponíveis para falar, para dar exemplos, para partilhar e para promover o mais possível esta agenda ODS, que tem metas a alcançar até 2030, já falta muito pouco tempo e portanto, que era importante conseguir alcançar o máximo possível. No que toca à pandemia, de facto há aqui alguns desafios, uma vez mais enfim, a pandemia, e não é só a pandemia enquanto problema de saúde pública em si, mas é a pandemia enquanto crise económica gravíssima que está a trazer e que aos poucos irá trazer grandes desafios em todos os países do mundo, e fala-se isso em Portugal. A situação ainda não está tão descontrolada porque há apoios para as empresas que estão a funcionar a meio gás, etc., mas o que se estima é que muito em breve o desemprego vai explodir. E com o desemprego vem crise económica, vem capacidade de redução do poder de compra, vem fome, vem situação, aumenta-se os casos de pobreza. E, portanto, a pandemia, uma vez mais, pode ser aqui uma grande ameaça a esta agenda ODS que queria ver cumprida até 2030. Vamos ver, não esquecer, todas elas são prioridades e, portanto, não podemos esquecê-las todas. Não podemos esquecer a crise climática, apesar da pandemia, não podemos esquecer outras crises que o planeta sofre. E é isto. Eu ia dizer outra coisa, mas entretanto acho que já não sei. Ia dizer, já sei, em relação ao DS4, só mesmo para fechar. Em Portugal nós vivemos aqui grandes desafios, porque de repente, quando chegámos, o ano letivo em Portugal terminou, agora em junho, a nível de ensino superior ainda há uns 10 anos, mas terminou em junho, na parte dos casos de alunos, e portanto, começou em março esta fase de confinamento. Portanto, em março estava mais ou menos a terminar o segundo período e a começar o terceiro e último período, e de repente toda a comunidade, quer a comunidade escolar, quer os pais em casa, foram confrontados com esta grande novidade que é os vossos filhos vão ter aulas em casa, por computador. E pronto, e todos tiveram que se adaptar a isso. Houve resultados muito bons, houve uma capacidade de adaptação muito boa, mas teve muitos problemas e talvez o maior problema que teve foi contribuir para aumentar as desigualdades. Porquê? Porque nem todos os meninos têm acesso aos mesmos recursos. Os meninos cujos pais têm computadores e internet em casa e conseguiram gerir, apesar dos desafios de estar em casa, em teletrabalho e acompanhar o filho 1, o filho 2, com aulas, com trabalhos, conseguiram gerir. E essa parte ficou bem, acho que ficou muito bem. Os meninos cujos pais não têm poder de compra para lhes comprar um computador e para ter internet, ficaram muito afastados da escola, e há casos de meninos e de professores que não tiveram contato com os alunos e que não participaram nas aulas, não entregaram os trabalhos e, portanto, isto também aumenta as disparidades. E, portanto, é um desafio. Em Portugal, neste momento, está-se a debater muito como é que vai ser o arranque do novo ano letivo em setembro. A intenção do Ministério da Educação é que os alunos regressem às aulas presenciais.
mas há aqui muitos pontos de interrogação. O que você nos traz, Tânia, é uma realidade muito similar à nossa, né? Os desafios de Portugal, eles são muito semelhantes aos desafios brasileiros nesse contexto de pandemia. E o contexto de pandemia também nos revelou a objetiva realidade de que nós vivemos no mesmo planeta e temos que perseguir os mesmos objetivos. Por isso eu queria parabenizar o trabalho desenvolvido pela AME, por você, dizer que foi um prazer escutar a sua experiência, ela foi e é muito significativo para a programação desse evento, né? Em nome do Ceará Global, eu queria parabenizar e queria dizer que vocês trouxeram significativas contribuições à nossa programação. Então, muito obrigada. E eu acredito que essa troca ela é muito rica e muito importante para de fato pensarmos no local, né? Mas também pensarmos no global, né? E como o próprio nome do evento diz, em 360 graus. Então, muito obrigada. E se eu estivesse perto de você, com certeza agora eu lhe daria um abraço, como a gente diz aqui no Nordeste, arrochado, tá? Que é um abraço apertado, mas sinta-se abraçada e acolhida pela nossa terra e pelo evento. Obrigada. Muito obrigada também. Muito obrigada pela oportunidade que nos foi dada de partilhar a experiência e, sobretudo, de estreitar relações com o Ceará, tudo que a AME tanto gosta também. Obrigada.